Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Café Conexão e Crescimento nessa terça-feira. Vamos aí nos preparando para receber mais de aprendizado, crescer, desenvolver. Compartilhe esse tempo precioso aí com outras pessoas, vai nesse aviãozinho aí na sua tela, né? E vamos nos conectando, porque vai ser muito bom esse tempo que nós vamos passar juntos. Nós vamos falar nesses dias sobre propósito. Vai ser poderoso esse tema, vai mexer muito com a gente, porque o ser humano ele vive em busca da razão da sua existência, buscando um sentido para a vida, né? As respostas, por que eu estou aqui, por que eu nasci, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, né? São perguntas que o ser humano ele vive fazendo para si. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? E vocês podem perceber que a Meg já está participando do nosso café também. Não sei se dá para escutar, né? Mas bom dia. Toda vez que a gente começa o nosso café, a cachorrinha pega uma bolinha e começa a apertar. Todas as vezes. Falando bom dia aí, né? Fala, bom dia, bom dia, bom dia. Falando sobre propósito, e o tema hoje é Você não é o foco. Olha que coisa tremenda, né? Vamos mexer, né? Vamos mexer com você, toma o teu café, que tá bom demais esse café de hoje, viu? O tema hoje é Você não é o foco. Você quer encontrar o propósito? O que é o propósito, né? O que é o propósito? Você quer encontrar a missão da tua vida? O porquê que você existe? Por que estamos aqui? Então, fique conosco até o final, nós vamos te ajudar nessa jornada desse encontro maravilhoso, né? Então vamos começar com uma oração que a gente depende do nosso Deus. Daqui a pouco nós vamos dar o bom dia, ver quem que está aí conectado com a gente. Prepara o teu café nesse dia gostoso, o tempo bom, não está muito quente, não está frio, está maravilhoso, né? Então vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida, te louvamos por esse dia, te agradecemos porque em todo tempo o Senhor está conosco, nos ajudando, nos orientando. Te agradecemos por esse tempo que nós vamos passar juntos. Tenha liberdade, nós queremos aprender uns com os outros, nós queremos crescer, nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem um propósito para cada um de nós e nós queremos vivenciá-lo. Então, tenha liberdade, nos conduza, que seja um tempo produtivo, um tempo de muito aprendizado. E abençoe cada pessoa, cada família, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que esteja. Abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos servir o nosso café, né? E vamos partir para esse tema que mexe tanto conosco, né? Quando nós falamos sobre propósito. E o propósito, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. Quando nós pensamos em propósito, principalmente para os cristãos, nós já pensamos no chamado, na missão. E sim, faz parte, mas tem muito mais envolvido, né? Muito mais coisa envolvida nisso. Então, enquanto eu sirvo o café, você vai falando os bons dias aí. Bom dia, Dona Clélia. Dona Clélia está com o filhão agora aqui, né? O meu amigo Maicon. Maicon mudou, está aqui novamente, né? Com novos projetos, conversei com ele. Maravilhosa conversa, viu, Dona Clélia? Que maravilha, tá? Estamos aqui com Ensinando para Aprender. Bruna Rodrigues. Bruna Rodrigues Possebon. É a Bruna do Robson. A Bruna do Robson. Parabéns, Bruninha, pelo Theo. Nasceu teu filhote. Glória a Deus, né? Parabéns, Robson. Que garoto maravilhoso, abençoado. Logo, logo vai ser apresentado ao Senhor, né? Que maravilha. Fico muito feliz pelo filhote, tá? Em nome de Jesus. Giza, né? Minha querida Giza, um bom dia. Bom dia para você. Dá um abraço no Alexandre. Pastor Eduardo, bom dia, meu guerreiro. Né? Franzinha Gael, bom dia, Fran. Bom dia, minha irmã Iracirdes. Bom dia. Conta para nós o que vocês estão tomando aí. Eu gosto de tomar o meu cafezinho de manhã. Eu não tomo café o dia inteiro, tomo café de manhã. Conta aí pra nós o que vocês estão tomando, né? Que maravilha, Bruninha. Dona Iracildes, Dona Naíra Escopel, dá um abraço no seu Jacó. Bom dia, bom dia. Né?
Alexandre Boeira está aqui também. Que benção, Alexandre. Um grande abraço para você. Gabi da Rosa. Querida Carol dos Santos, bom dia. Meu obreiro Leonardo, nosso obreiro ali da Igreja do Fátima, líder do Fátima. Amém. Deus abençoe esse povo do Fátima maravilhoso. Amém. Dona Irema. Bom dia. Dona Irema, bom dia. Ah lá, Dona Irema cafezinho. Já tomou o kefir já. Dona Irema, essa daí é saudável, hein? Parabéns, a senhora é firme aí no kefir, hein, Dona Irema? É firme no kefir, né? O kefir é muito bom, né? Muito bom. Léo tá no cafezinho aqui, né? Cafezinho junto. Que bom esse cafezinho, aí, né? Léo. Dona Enar, dá um abraço no maridão. Bom dia, Deus abençoe. Dona Enar, seu de Noé. Senhor de Noé. Toda a família, né? Tia Verô tá aqui com a gente. Oh, que benção. Bom dia, Tia Verô. Margarida. Um abraço. Bom dia. Bom dia, Margarida. Margarida, Deus abençoe você. Em nome de Jesus, né? Amém. Vamos ver aqui quem mais. Bom dia, queridos. Cris. A Cris também está conosco. A Ela, Uber, você fez o último revisão de vidas. Estamos muito felizes em ver você aí, né? Tendo tua experiência com Deus, viu, Ela? Amém. Deus te abençoe muito. Deus abençoe você no teu trabalho. Amém. Ela trabalha com Uber. Deus te abençoe muito, né? Amém. Luciano, meu querido empresário Luciano da Empilhatec. Muito bom ter você conosco aqui. Eliandra, futura psicóloga, né? Fazendo aí, se formando, terminando. Ó, Dona Inarda no chimarrão. Que benção, mas tá bom pro chimarrão, né? Depois do café, nós vamos tomar um chimarrão, né? Um chimarrãozinho, vai bem, né? Laércio e Ingrid. Laércio, um bom dia, querido, muito bom ver você conosco, tá? Muito bom ver você, sua esposa, suas filhas lindas, né? Família linda, Deus abençoe você, você e o teu trabalho, tá ok? Amém, em nome de Jesus. Amados, vamos começar aqui o propósito. Né? O propósito de vida é muito maior, ele é muito maior do que uma realização pessoal. Ele é maior do que isso, ele é maior do que uma paz de espírito, ele é maior do que felicidade, ele é maior do que carreira e é maior do que família. Né? Dona Maria Tereza que entrou aqui. Um abraço. Agora, Deus né? abençoe. Então o propósito é maior do que tudo. O propósito é a essência da existência. Então eu digo assim, que antes que você fosse criado, antes de você ser criado, antes de você nascer, existia uma necessidade. E a necessidade foi a causa da sua criação. Nada no mundo é criado sem um propósito. Tudo foi criado para suprir uma necessidade. Amém. Então, quando o homem teve a necessidade de sentar, ele criou a cadeira. Quando o homem teve a necessidade de tomar um cafezinho, ele criou uma caneca, né? Canequinha bonitinha essa daqui. Uhum. Né? Ele criou a caneca, ele criou celular, ele surgiu com uma necessidade. O propósito, anote isso, o propósito é a resposta para uma necessidade. Amém. Então a tua vida, a essência dela, a durabilidade dela, o quanto tempo você vai viver, está relacionada em você descobrir qual é seu propósito, ou seja, qual a necessidade que você nasceu para suprir na Terra. Por isso que o tema de hoje é: o foco não é você. O foco não é você. Porque na maioria das vezes é esse o foco que nós temos quando nós pensamos em propósito, é olhar para dentro de nós mesmos. Então, quando nós pensamos em propósito, nós pensamos na questão da espiritualidade, pensamos na questão profissional, na carreira, na família, propósito, mas nós sempre olhando para nós sendo o foco, olhando para nós. E aí, você já ouviu aquela frase que
Pergunta errada traz resposta errada. Pergunta errada traz respostas erradas, né? Bom dia, Dona Olímpia. Bom dia, Dona Bom Olímpia. dia, Garcia. Deus abençoe vocês, viu? Grande abraço. Em nome de Jesus. Né? Então nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas, né? Jesus sempre fazia muitas perguntas, né? E Jesus era certeiro nas suas perguntas. E a pergunta certa traz a resposta certa. Mas a pergunta errada te leva para o lugar errado. Para o lugar errado. Né? E aí quando nós falamos assim, você não é o foco, significa que para descobrir o seu propósito, você não pode ficar olhando para você, dentro de você. Você não é o foco para descobrir o seu propósito. O foco precisa estar em outra pessoa. E quem é essa pessoa? Quem? É o teu fabricante, né? É o isso teu aí. criador. É o teu criador. Se você quer saber como funciona um carro, quer saber por que um carro foi criado, qual todas as especificações dele, qual o potencial dele, qual a capacidade, como que tem que ser lidado, calibrado os pneus, quantos litros cabe no tanque de combustível, qual a duração do motor dele, você tem que ir ao fabricante. Você recorre ao manual. O manual é o acesso que a pessoa tem ao fabricante, né? Então, e quem é o teu fabricante? Quem é o teu fabricante? É Deus. Deus, ele é o teu fabricante, ele é o teu criador, né? E se você quer saber o propósito da sua vida, você precisa perguntar para quem te criou. Não tem como a criatura perguntar para si mesma. Porque é isso que nós aprendemos ao longo de muito tempo. Olhe para dentro de você. Sim, nós devemos olhar, mas o propósito, não somos nós que temos a resposta. Quem tem a resposta do propósito é quem nos criou. Então a criatura não pode perguntar para si mesma, por que você se fez? Você tem que perguntar para quem te criou, né? Por que nós temos que olhar para ele? Porque a resposta está nele. É Deus, é a fonte de tudo. Vamos ler aquele texto, amor? Aqui. Vamos. Bom dia, Michael Dondé, muito bom ter você com a gente, querida Mari Scopel, né? Você já encontrou o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito? E como que você encontrou? Lembrando que propósito é muito mais do que realização, do que carreira profissional. Às vezes você está realizado profissionalmente, às vezes você tem uma boa carreira, você tem uma boa família, né? E é feliz. Mas a pergunta não é se você é feliz. A pergunta não é se você tem uma boa carreira. A pergunta não é se você tem paz. Olha que interessante que eu vou falar para você agora, a história do jovem rico. Ele se aproximou de Jesus e falou: Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, vai e cumpre os mandamentos. Ele disse: isso eu já faço. Desde criança, eu já sou uma pessoa religiosa, conheço os mandamentos e já cumpro isso. Aí Jesus falou, olhou para dentro dele e viu que existia um vazio. Ele era uma pessoa que provavelmente era feliz, provavelmente tinha uma boa família, tinha paz, ele tinha uma boa carreira, tinha realização, era uma pessoa próspera, rica, mas existia, fora de tudo isso, um vazio de existencial, né? E tem um texto agora, lembrando, nós vamos ler um que está em Mateus 10, 39, mas tem um texto que eu amo muito em Eclesiastes, que a palavra de Deus fala que Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Então existe um anseio por aquilo que é eterno, é algo que permanece, não é uma realização, não é uma carreira, não é uma felicidade momentânea, é algo muito maior, isso tem a ver com propósito. Deus colocou isso no coração do ser humano. E é isso sobre isso que nós queremos falar, né? Em Mateus 10, 39, a palavra de Deus diz assim: quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Quem procura, ou seja, se você for o foco, Thaís Duarte, bom dia. Bom dia, Thaís. Muito bom ter você conosco, viu, Benço? Dá um abraço no Lucas. Amém. Se você é o foco, o que está escrito em Mateus 10, 39?
Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. A vida verdadeira, a vida verdadeira. Preste atenção. Vamos aqui observe que Deus está falando de uma vida verdadeira. E essa vida verdadeira você só encontra quando você não é o foco. Quando você tem as perguntas corretas. Sabe, olha o que nós perguntamos. Perguntas que nós normalmente fazemos. O que eu quero ser? Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Né? Tivemos que reaprender. Ensinamos. O que você quer ser? O que você quer ser? O que eu devo fazer da minha vida? O que você deve fazer da sua vida? São perguntas que nós fazemos para encontrar o propósito, mas são perguntas erradas, porque elas estão focadas em você. Quais são os meus objetivos? Não são perguntas, vamos colocar, não são perguntas que você não deve fazer, são perguntas... Elas precisam ser alinhadas. Só então, que por exemplo... não são as perguntas para encontrar propósito. Isso. São perguntas para encontrar objetivo, isso, para encontrar uma carreira. Aí sim, mas nós não estamos falando de carreira, nós não estamos falando de objetivo que você tem de vida. Você pode ter um objetivo de vida, você deve ter. Você tem que ter sonhos, você tem que ter projetos. Isso daí faz parte da tua vida. Só que não é propósito. Olha que coisa tremenda isso, né? É porque o propósito é maior. Então, porque na verdade é assim, é para que eu existo. Né? Então, o propósito é muito maior, é muito mais amplo. Então, um exemplo... Normalmente nós perguntamos o que eu quero ser, mas isso é para objetivos, desenvolvimento, carreira, né? Sonhos, projetos. E quando nós falamos de propósito, é o que Deus quer que eu seja, quem Deus quer que eu seja. E nós vamos descobrindo para que Deus me colocou nessa família, nessa empresa. Né? Então são perguntas que nós não direcionamos para nós. A gente tá vendo que Deus muda, né? Você está perguntando para você algo que só Deus pode te responder. Não tem a resposta. E as pessoas vivem muitas vezes a vida inteira olhando para dentro de si, buscando essa resposta. E enquanto o foco for ela mesma, ela nunca vai encontrar essa resposta, porque não está na criatura, está no Criador. Não está na criação, né? É verdade. Está no Criador. Bom dia, Gabi. Bom dia, Maribel. Bom Vocês dia. são bênçãos também, Deus viu, queridos? Abençoe. Né? Jaque, bom dia, querido. Então, continuando, né? Mateus 10:39. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Né? E ele continua. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Olha só. Então Jesus está falando, olha, quando o foco não for você, mas o foco for buscar a essência da sua existência e seguir os meus princípios, os ensinamentos do meu Pai, então você vai encontrar a vida verdadeira. Você quer desvendar o seu propósito? Você tem que parar de olhar para você. Você tem que parar de perguntar o que eu quero ser e se perguntar para si mesmo o que eu quero ser e perguntar a Deus o que Ele te criou para ser. Amém. Por que é difícil nós, ao invés de perguntarmos para Deus, perguntarmos para nós mesmos? Por que é mais fácil perguntar para nós do que perguntar para Deus? Porque tem um problema aqui. É um problema de relacionamento. Nós não desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus. Nós temos a tendência de olhar somente para nós. E nós precisamos criar um relacionamento. Agora, como todo relacionamento que você cria, ele é desenvolvido. Ele começa e depois ele vai se desenvolvendo. E às vezes o que acontece? Você quer ouvir a voz de Deus e discernir essa voz, coloca um pouquinho, do dia para a noite. E não é do dia para a noite que isso acontece, né? Coloque aí se você já desvendou o seu propósito. Vou te citar um exemplo, né? Eu
fui criado por Deus para ser um pastor. Amém. E a última coisa que eu queria ser era pastor. Interessante que eu estava ouvindo uma pessoa dizer esses dias, olha, qual o melhor pastor? Quem é o melhor pastor? Sabe quem que é? Aquele que não queria ser. Olha que coisa, parece uma coisa antagônica, né? Totalmente diferente. Interessante que Moisés, ele não queria ser o libertador. Percebe que teu propósito não tem a ver com aquilo que você quer, mas quando você encontra em Deus, você se apaixona por aquilo. Então, quando eu tive minha experiência com Deus na adolescência, o que eu pensava? Quero ser um grande empresário, quero ser uma pessoa economicamente boa, quero ter uma vida, quero prosperar, porque eu quero abençoar e financiar quem quer ser pastor. Era isso que eu pensava. Imagina Deus falando, pode deixar. Era isso que eu pensava. Eu pensava, puxa vida, eu vou fazer isso daqui, e eu quero ser um dizimista bom na igreja, eu quero ajudar a igreja, eu quero constituir uma família, e eu nunca pensei em ser pastor, mas eu pensava em agradar a Deus. Eu falei, Deus, eu quero te agradar. Eu quero agradar ao Senhor. E nesta busca de agradar, quando eu li esse texto de Mateus, eu entendi que o foco não era eu. E que eu tinha que buscar em Deus. E Deus foi ministrando ao meu coração gradativamente esse propósito. Gradativamente eu fui percebendo que muitas características minhas, muitos dons, muitos talentos, muita capacidade que Deus tinha colocado na minha vida era vinculada a esse propósito, de vida, né? De levar o evangelho. Amém. Mas não era uma coisa que eu queria naquele momento. Eu só queria servir a Deus, mas eu não queria ser pastor. Então, para quem não queria ser, olha aí. Para quem não queria ser pastor, hoje eu sou bispo, né? A gente cuida de várias igrejas, cuida de vários pastores. Então, quando você olha só para você corre um risco muito grande de passar a sua vida e não encontrar seu propósito, porque o foco está em você. Por isso que muitas pessoas vivem anos e elas dizem assim, né? Claro, não tem a vida perfeita, mas tem uma vida que ela poderia dizer assim, poxa, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho uma família estável, tem as dificuldades? Tem, mas eu tenho uma vida financeira de certa forma estabilizada também. Eu poderia ser mais feliz, mas tem um vazio. Não, pode até ser feliz, mas... Não, pode até ser feliz, mas tem um vazio. Acho que essa tá aquele negócio assim, tá faltando alguma coisa? Isso, essa é a expressão correta. Falta algo, tá faltando algo, né? Tá faltando a cereja do bolo, Por né? quê? Porque a vida inteira você concentrou em você. O que você quer, quais são suas metas, quais são seus objetivos, né? Sendo que isso daí é após a descoberta do teu propósito. Você só acelera o carro quando você tem o mapa certo. Você não acelera o carro quando você ainda não tem o mapa correto, o mapa certo. Porque você corre o risco de, quanto mais acelerar, mais distante você fica. Por isso que o teu foco tem que estar em Deus, está em desenvolver seu relacionamento com Deus, em aprender a ouvir a sua voz. Para aprender a ouvir a sua voz, isso vai exigir permanecer, porque é algo que você fala agora e você vai desenvolver a tua vida toda. Até hoje eu estou desenvolvendo essa a aptidão de ouvir a voz de Deus. Então, eu levantei pela manhã, fui levar minhas filhas para a escola. Antes de levá-las, eu tive o meu momento de oração. Eu fui dirigindo, eu fui pedindo para o Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. É constante isso. É um desenvolvimento, é um relacionamento, não com uma energia, com uma força ou com um poder, não, mas é com uma pessoa divina que te acompanha constantemente, que é o teu Pai Celestial, através do Espírito Santo de Deus. Agora, isso daí não é do dia para a noite. Hoje eu olho para André,
depois de 22 anos de casado, 22 anos, amor? 22 anos. 22 anos. Ainda bem que eu acertei aqui, né? Depois de 22 anos de casado, eu conheço um pouco ela. Só de olhar. Tem gente aqui que tem 50 anos de casados. Dona Clélia fez 47, 40, né? A Dona Clélia só... Lúcia, 45, olha só. Meu só pai. de olhar, a Lúcia, a irmã da Dona Clélia também, né? Que bênção. 47 anos de casado. Gente, só de olhar o jeito de andar do marido, ela já sabe se ele está de mau humor, né? Mas isso foi um tempo. Só de bater o olho, acordou, se falou, não falou, ela já sabe, está de bom humor, está de mau humor, posso chegar perto, não posso chegar perto. Hoje ele está que nem cachorro, quando nervoso, com raiva, né? Mordendo água. Passa longe, né? E quando nós falamos dessa questão do propósito, o que é importante a gente entender? Por que nós precisamos perseguir esse propósito, né? Buscar isso nesse relacionamento com Deus? Porque quando eu descubro o meu propósito, eu encontro força para agir e caminhar em direção àquilo que é de melhor que Deus tem para mim. O propósito é o motivo, é a razão. Quando a gente fala de motivação, o que é motivação? É o motivo para ação. Você tem um motivo para agir. O propósito é o motivo da sua existência. Quando você descobre por que você existe, para que você está onde você está, quando você descobre essa razão, você encontra força para viver e lutar por aquilo que é de Deus para a sua vida. E isso é muito importante. Por isso que tem muitas pessoas às vezes não tem força para viver, não tem força para lutar pelos sonhos, porque não descobriram o seu verdadeiro propósito. Elas estão voltadas para si mesmas, estão fazendo a pergunta para si mesmo, né? E não para aquele que a criou. Essa pergunta, qual é o teu objetivo, e daí vem depois, você entende? Quais são suas metas, vem depois. A coisa mais importante que você tem que buscar hoje, buscar na sua vida, é a convicção do teu propósito. É isso que nós vamos tentar te ajudar neste mês. Nós vamos falar como que você vai encontrar isso daí. E o primeiro passo que você tem que dar é parar de olhar para você. Isso. É o que Jesus falou, que aquele que perde a sua vida, aquele que para de olhar para si, porque é meu seguidor, aquele que para de olhar para si, porque é meu seguidor, aquele que não busca o seu interesse, mas busca o interesse daquele que o criou, esse vai encontrar o seu propósito. Amém. Então, a partir de agora, tua oração deve ser: Deus, eu quero encontrar qual é o teu interesse, por que o Senhor me criou? Olha que interessante, porque se você pegar uma cadeira, começar a pular em cima dela, fazer ela de pula-pula, vai quebrar. Ela vai durar mais ou ela vai durar menos se você usasse ela da forma devida como ela foi criada para ser? Qual era a forma da cadeira? Sentar. Se você sentar numa cadeira e usar ela da maneira certa, ela vai durar a tua vida inteira. Ela não vai quebrar. Agora, se você começar a pular em cima dela, começar a colocar objetos pesados em cima dela, daqui a pouco Acabou a cadeira. Acabou a cadeira. É a mesma coisa você. Quando você encontra o teu propósito, tua vida, ela prolonga. Você vive mais e vive melhor. Você vive mais, você vive melhor, né? Então, olhe, foque na presença de Deus, no teu relacionamento com Deus. Por isso que quando uma pessoa faz uma revisão de vidas, ela vai para uma célula, vai para uma igreja, começa a buscar a Deus, ela começa a ficar mais feliz. Doutora Andréia, bom dia. Diego Poli, querido, Deus abençoe. líder dos Águias, Deus abençoe você. Por isso que a pessoa, quando ela vai para a igreja e ela começa a se relacionar com Deus, ela começa a encontrar senso de existência, senso de propósito, porque ela para de olhar um pouco mais para si. Uhum. Olha como isso é tão importante na vida, tão importante, porque é um princípio. Quando você dá, quando você para de olhar para você, quando você começa a dar, você começa a encontrar o sentido do propósito. Jesus diz que aquele que dá, maior recompensa ele tem. Maior recompensa. É interessante que Deus, ele criou, ele nos cria, mas ele coloca as coisas
tipo um segredo. Tipo um segredo. Né? E aí, esse segredo, quando quem quer, vai, se aprofunda e descobre. Né? Eu estava estudando sobre a Santa Ceia. Santa Ceia. Santa Ceia, ela não é uma cerimônia religiosa. Ela foi criada por Jesus para curar quem está doente. Amém. E você sabe onde Deus escondeu esse segredo? Numa lagarta. Você acredita nisso? Num vermezinho. Olha que coisa interessante. Dr. Pepe Raminati, ele nos ensinou isso. E ele explica sobre a Santa Ceia, sobre uma lagarta. Existe uma lagarta que ela sobe numa árvore, ela gruda numa madeira, mas gruda como se a vida dela dependesse daquilo. E ali ela gera todos os filhotes dela. Todos. Aqueles filhotes são muito sensíveis. Fica tudo debaixo dela. Ela gruda na árvore, os filhotes ficam aqui. E os filhotes, para sobreviverem e para não ficarem doentes, eles comem da própria carne daquela lagarta. Parece uma coisa tão horrível. Parece uma coisa esquisita, né? Come da carne, aquela mãe dá a vida para aqueles bichinhos. E Jesus, ele fez isso. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos comendo da carne e bebendo do sangue de Cristo. E você tem o direito de ter saúde. Amém. Agora, preste atenção que o que acontece? O que acontece? Tudo que você faz com entendimento, quando você faz uma coisa que você entende o que você está fazendo, isso tem um efeito na tua vida. Por exemplo, quando você toma uma aspirina, você espera o quê? Qual que é o teu entendimento? Que a dor vai desaparecer, a dor de cabeça vai desaparecer. Você não toma uma aspirina e não espera nada. Não é? Porque você tem o entendimento que aquilo vai te curar. Não é? A Santa Ceia é a mesma coisa. Quando você toma a Santa Ceia, com entendimento, sabendo o que você está fazendo, você toma ela dignamente. E você tem o entendimento da cura. E você espera ser curado. Você espera ser restaurado. E é isso que acontece, você é curado. O propósito é a mesma coisa. Quando você quando você compreende os segredos do propósito, e quando você encontra isso, tua vida começa a fazer sentido, você tem mais energia. E quando eu falo mais energia, não é mais força só não, energia na vida, brilho na vida. Brilho, esse brilho atrai as oportunidades. Amém. Esse brilho atrai a facilidade. Esse brilho gera resultado. A vida não é um fardo. Amém. As pessoas, elas estão vivendo com fardo, estão trabalhando num lugar que elas não gostam, estão fazendo coisas que elas são obrigadas a fazer. Elas estão gastando a energia delas. Por quê? Porque elas não encontraram um propósito. Quando você encontra o propósito da vida, os recursos vêm até você. A bênção vem até você. Os peixes entram na tua rede. Amém. Existe a facilidade, existe a bênção, existe o favor de Deus. Deus vai à sua frente. Por isso é tão importante você não viver de qualquer maneira. Então, se você nunca tinha parado para refletir sobre isso, e estava só pensando na carreira, naquilo que você já tem feito, comece a refletir sobre esse propósito que é maior. E comece a buscar naquele que tem essa resposta. Porque Deus te criou. Ele é o seu criador. Ele tem a resposta acerca do seu propósito. E é esse relacionamento, né, à medida que você vai se relacionando, que você vai buscando em Deus, aí você vai encontrar essa resposta. E nessa resposta você vai encontrar
a força, o brilho, a gana, né? Aquele desejo de viver, aquela energia, aquela convicção que vai te levar a viver esse propósito. Porque Deus fez você para um propósito. E tudo que você precisa para viver esse propósito, Ele também te deu. Porque talvez você fale assim, mas é tudo isso, mas será que eu sou capaz? Será que... Não, vai ser capaz sim. Agora você precisa olhar com um olhar um pouquinho mais amplo a sua vida. Sua vida não se resume só a trabalhar todo dia, comer, dormir, que era algo que eu vivenciei muitos anos da minha vida. Então eu acordava, ia para o trabalho, ia para a faculdade, e depois eu dormia, depois eu acordava, ia para o trabalho, para a faculdade, e era isso. Essa era a razão da minha vida, mas era uma razão muito pequena, e por isso que eu vivia muitas vezes triste, tinha momentos de alegria, tinha momentos de realização, mas nada comparado quando eu descobri o meu propósito, né? Então, por isso que é importante, busque esse propósito, não viva de qualquer maneira, porque vai passar a vida, queridos, vai passar a vida, que é o que muitas pessoas vivenciam hoje, né? Passa a vida e ela fala assim, puxa vida, o que eu fiz da minha vida? O que eu construí? O que eu construí? E é muito mais do que ter dinheiro, é muito mais do que ter uma família, é muito mais do que isso, ter uma família do que ter abençoada, felicidade. Felicidade, tudo isso é maravilhoso. Do que ter uma carreira, tudo isso faz parte, isso daí é maravilhoso. Só que existe algo que é maior do que isso. Muito algo maior. Que é maior, que é a necessidade pela qual você existe. Existe uma resposta para isso. E essa resposta não está dentro de você. Não está dentro de você. Está em Deus, porque foi Ele que te criou. Ele é o teu fabricante, né? E Ele tem a resposta que você busca, tá? Então, afina o teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Fala com Deus, pergunta. Tem um relacionamento, eu sei que às vezes parece estranho, mas eu falo assim, Deus, vamos ter uma conversa aqui, né? Mas não é uma conversa de um dia, como Quantos tem um hábito, né? Quantos tem um hábito de se relacionar com Deus e de perguntar e parar para ouvir? Que eu costumo dizer, tem gente que pergunta e sai correndo, não quer ouvir a resposta. Exatamente. Né? Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, aquele que não busca os seus interesses, porque na maioria das vezes é do ser humano, nós estamos buscando os nossos interesses. É natural, natural. A gente busca os nossos Por interesses. Por isso que eu falo que é um segredo, né? O segredo aqui, a pegadinha está, né? A pegadinha está aqui, se você parar de olhar para você, começar a se relacionar com Deus, parar de focar em você, né? Você vai encontrar a verdadeira causa da sua existência. Amém. Então busque essa resposta se relacionando com Deus. Então, por mais que não seja um hábito, mas comece a desenvolver esse hábito. Como que está o teu relacionamento com Deus? Coloque aí, você tem dificuldade? Qual que é a tua dificuldade de ouvir Deus? Você sabe ouvir Deus? Você para ouvir Deus? Para ouvir a voz dele? Né? Como que está isso? Você encontrou o seu propósito? Coloque aqui, escreva para nós aí. Está buscando, né? Eu estou buscando o meu propósito ainda, eu acho que eu não encontrei, ou eu acho que eu já encontrei. Qual é o teu propósito? Coloque aí para nós. Como que está o teu relacionamento com Deus? Por que relacionamento com Deus vai além de uma reza ou de uma oração pronta? Ela vem de uma conversa genuína, uma conversa verdadeira, né? Uma conversa íntima. Um diálogo, né? Não um monólogo. Isso, diálogo. É um tempo onde você para ouvir Deus, o que o Senhor tem para mim, não é o que eu quero. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que eu quero? Não. A pergunta não é o que eu quero. Não é o que eu quero ser. Não é para onde, qual é a minha meta. É, Deus, o que o Senhor quer para mim? E aí eu paro para ouvir. Paro para ouvir. Por quê? Porque os meus desejos, eles não têm a ver com aquilo que eu fui criado. E aí, quando eu descubro isso, eu vou encontrar os verdadeiros desejos. E Jesus fala, a verdadeira vida, quer dizer que existe uma vida que não é verdadeira. Que você pode passar, aqui ela é tão curta a nossa vida na Terra. Passa rápido. Né? E aí, dentro dessa questão que a gente está falando sobre a vida... Aqui a Dona Clélia. Dona Clélia está colocando aqui, meu amor.
Quando eu quero alguma coisa, eu peço a Deus e espero sempre e eu consigo. É isso. Amém. Marli, bom dia, querida Marli. Bom dia. Deus abençoe. Isso, Dona Irema. Seja feita a sua vontade. E o que é importante dentro disso da vida verdadeira? Entra a relação de confiança em Deus. Porque muitas vezes, por que as pessoas têm dificuldade até de gerar esse relacionamento? Que Deus vai me tolir, Deus vai me podar, e não vou poder fazer tudo o que eu quero, como se tudo que nós quiséssemos fosse o melhor. Deus, quantas vezes você já quis algo que não foi tão bom para você? Deus é maravilhoso, Deus tem o melhor. Então, existe uma relação que precisa ser amadurecida, que é a relação de confiança. Então, quando eu olho para Deus e busco o meu propósito, dizendo, Deus, eu confio que o que o Senhor tem para mim é o melhor. E dentro desse propósito, eu vou realizar sonhos, eu vou construir algo permanente, eu vou ser feliz, vou viver essa vida verdadeira. Então, dentro do propósito, tem todas as demais coisas, dentro do teu propósito, as realizações, as conquistas. Mas às vezes, o que acontece? As pessoas não buscam porque acham que Deus vai tolir, Deus vai impedir. Deus vai... Como se Deus não quisesse o melhor para ela. E é isso que nós precisamos compreender também, porque muitas pessoas não buscam esse propósito, essa resposta do propósito em Deus, porque no fundo, elas têm aquele medo, né? Não tem aquela confiança de que Deus tem o melhor, mas vai que Deus não deixa eu fazer o que eu quero. Vai que, né, não é isso que Deus tem. Mas Deus sempre vai ter o melhor. Então, nesse relacionamento com Deus, de perguntar, confie. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua família. Então, pergunte para Deus, Deus, qual é a razão da minha existência? Porque quando você descobrir esse seu propósito, tudo que envolver esse seu propósito vai caminhar com você, vai tornar realidade, né? Então, isso é muito importante a gente compreender também. A Carla está dizendo aqui, olha, cada vez ter mais intimidade com Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É isso aí. Perfeito, Carla, perfeito. Resumindo isso tudo que eu falei aqui, é isso aí. Esse é o caminho. O caminho do propósito começa com uma renúncia. Parece coisas antagônicas, né? Eu estou buscando a minha felicidade. Eu quero. Mas preste atenção no que eu vou falar agora para você. Nós nunca vivemos um mundo. Hoje nós vivemos melhor, vivemos mais do que os reis da Idade Média. Vivemos mais. Mas eu não moro num palácio. Você vive muito melhor. O homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, a família Rockefeller, começou a ter energia elétrica há pouco tempo para cá. A maioria das pessoas antigamente, querido, não viviam o que nós vivemos hoje. Você vai lá, aperta um botão, acende a luz. Nós vivemos um tempo de facilidade. Você quer um alimento, você vai lá no supermercado e compra. Quer água, você liga a torneira. Você quer água, você liga a torneira. Nós nunca vivemos, você tem internet. Nós nunca vivemos um tempo de facilidade que nós temos tão grande e nunca vivemos um tempo onde as pessoas estão depressivas e tristes. Verdade. Como hoje. Pessoas que tiram a sua vida. Eu não sei se você sabia, mas o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem pessoas depressivas no Brasil. Que procuraram ajuda falando sobre depressão. E é um dos estados mais ricos do Brasil. Agora, qual é o problema? Eu vou te falar o problema. O problema nosso é que as pessoas estão em busca de satisfazer os seus desejos. Sempre. Seus interesses. E seus aí não interesses. vai encontrar a vida verdadeira. E não encontra a vida verdadeira. Esse caminho já foi comprovado, que o final dele é destruição. O final dele é a morte. Não é que todo mundo que tem depressão está buscando só os seus interesses. Mas... dentro desse contexto, nós estamos vendo o que acontece quando você busca só satisfazer o seu desejo, só pensa em você, foco é você. Quanto mais você foca em você, quanto mais você acelera em rumo dos seus objetivos, mais longe você fica do teu propósito. Meu Deus. Mais distante você fica. E aí você tem que renunciar a si mesmo. Eu lembro que quando eu li esse texto, eu era jovem, adolescente, eu fiquei desesperado. Falei, como que eu vou perder minha vida? Meus amigos diziam assim, você vai para a igreja, você vai perder tua vida. Depois, quando você tiver com 40 anos, 50 anos, você vai se arrepender.
E eu já estou chegando aos 50, tá faltando um pouquinho para mim. Tá faltando, não parece. Tá faltando 2 anos e meio só para mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Amém. Porque eu encontrei a verdadeira vida. Eu encontrei a verdadeira vida. E quando você encontra a verdadeira vida, a verdadeira, a que traz senso de existência, traz propósito, tudo muda. Amém. A Lúcia está falando, né? Eu creio que Deus não se impressiona com o tempo que oramos, mas o quanto o desejamos. E isso tem a ver muito bom. Desejar a Deus, desejar o seu propósito, a sua vontade, né? Então, fala do relacionamento. Então, não é o quanto, né? O tempo em relação ao tempo, mas a profundidade do coração. O quanto nós estamos dispostos a deixar de viver para nós mesmos, para os nossos próprios interesses e viver o que Ele tem para as nossas vidas, né? Então, isso realmente faz toda a diferença. Desculpa, só vou fazer uma participação. Então, dentro dessa questão do propósito, aprofunde seu relacionamento com Deus, pergunte para o seu Criador, é uma caminhada, não tenha medo, confie que Deus tem o melhor. Você não vai perguntar hoje, daqui a pouco você vai receber a resposta. Né? É um relacionamento. É um relacionamento. É como a Lúcia falou aí, ó. Isso, não a quantidade do tempo, mas a profundidade do teu coração em desejar o que Deus tem para você, de estar com Ele, de viver a sua vontade, e confie, Deus tem o melhor. Pergunte para Deus, fala, Deus, eu quero viver o teu propósito, e acredite, tudo que você sonha está atrelado ao teu propósito. Dentro do teu propósito tem o melhor de Deus para você. Então, o vazio, esse vazio vai ser preenchido, né? É a razão da existência. O propósito é o motivo, é a razão do porquê, o para que nós estamos aqui, né? Não só na terra, né? Porque Deus quer que estejamos, mas na família onde estamos, na empresa onde nós trabalhamos, na empresa que nós temos, onde quer que estejamos, né? Tem um propósito. Deus fez você para um propósito. E viver a verdadeira vida e a verdadeira felicidade está diretamente relacionada a descobrir esse propósito, né? Então faça isso, amém? Desenvolva seu relacionamento, porque enquanto você não descobrir, né, o seu propósito, a vida não vai fazer sentido. Sempre vai ficar uma lacuna, né? Então vamos lá. Uma coisa muito importante que nós precisamos compreender acerca do propósito é que você está aqui porque Deus sonhou com você antes de você nascer, né? Então eu tô aqui, eu não sou um acidente, Deus sonhou comigo, Deus planejou. Eu amo um texto que está em João que fala que nós não nascemos da vontade da carne. Então não foi teu pai, tua mãe, ainda que eles tenham sonhado, ou talvez não. Foi um acidente, aconteceu por acaso. Não, Deus tem um propósito na sua vida. Deus planejou você antes de você ser concebido, né, ali pelos seus pais. Então você não é um acidente. Tem uma frase do Albert Einstein muito legal que ele fala assim: Deus não joga dados. Olha que interessante. Por que Albert Einstein falou isso? Deus não joga dados. Deus não faz assim, vamos ver no que vai dar, né? Vamos jogar ali e ver o que vai acontecer. Não. Deus planejou tudo e planejou o melhor, né? Se nós ainda não estamos vivendo o melhor, é porque nós precisamos nos encontrar no nosso propósito. A Dona Irema está colocando aqui, olha, estou com 63 anos de idade e minha vida está melhor agora, tudo porque tenho Jesus. Aleluia. Sabe por quê, Dona Irema? Porque a senhora parou de focar em você. E quanto mais você para de focar em você e foca em Cristo, mais você encontra o sentido e o eixo do teu propósito. Mais você desvenda. É um segredo, isso daqui é um jogo. É tipo um jogo assim que é uma coisa que traz uma essência maravilhosa de você entrar nessa jornada de descoberta da tua vida, né? Não, imagine, quando a gente descobre esse propósito, você tem a alegria, o brilho no olho, essa energia, a vida zoe, né? A vida energizada que Deus tem. Então, onde que você estiver, você vai ter esse ânimo, essa garra, né, de viver, de ir para o seu trabalho, de estar na tua família. Nós não estamos falando da vida perfeita, mas a gente está falando de viver esse caminho que cada vez vai te levar a viver uma vida melhor, né? Então, por isso que é tão importante. Descubra seu propósito. E lembre-se, você não é o foco. A resposta não está dentro de você, está dentro de quem criou você. Anote isso. A resposta, essa é uma chave. Não está dentro de mim. Não está no que eu quero. Não está
no que eu gosto, não está nas minhas metas. A resposta para o meu propósito está no meu Criador. Amém. E eu desenvolvo esse relacionamento com Ele. Preciso permanecer nesse relacionamento com Ele, com foco nele, para que Ele traga a luz. E aí sim, novos desejos, novas vontades vão surgir. E são as verdadeiras. São as verdadeiras vontades. Não é? Amém. Já estamos aí finalizando o nosso tempo. Mas então quero agradecer, né? Acho que a gente já está finalizando, vamos falar na semana que vem. E acredite, você tem um propósito, se você ainda não descobriu, você vai descobrir. Nós vamos falar muito sobre isso nesses dias com vocês, né? Creia, tudo que existe foi criado, foi feito para um propósito. A gente estava comentando com o Edmilson, tem um cientista, um especialista em genética molecular humana em Nova Zelândia. E a ciência já fala isso há muito tempo, né? Que todo o universo, imagina, queridos, todo o universo, ele foi preparado, ele foi criado para manter a vida, manter a existência humana. Se Deus criou todo o universo para um propósito, imagina você, que foi feito à imagem e semelhança dele. Então acredite, você foi criado para algo maior, você foi criado para viver o melhor da vida, e à medida que você descobrir esse propósito, você vai se realizar e vai viver a vida verdadeira, aquilo que Deus tem para você. Você não, olha, pensa assim, eu sempre perguntei, né? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você nasceu no país que você nasceu, na cidade que você nasceu? Tudo isso não é um acidente. Não é um acidente. Amém. Por que você está onde você está? Tudo isso é um plano orquestrado de Deus. Amados, falando de ciência um pouquinho, estava conversando com o André. Vê esse relógio? Né? Você tem um relógio. Você já viu quantas peças tem um relógio? Centenas de peças. Centenas, talvez milhares de peças. Milhares de peças, sabe para quê? Sabe para quê? Para uma coisa só. Para uma coisa. Mostrar a hora. Só. O que está por detrás. O universo inteiro existe para que esse pequeno planeta que nós habitamos, chamado Terra, tenha vida. Deus, Ele criou, Ele projetou você, você saiu, você veio de Deus. Nós não temos memória do que nós éramos em Deus. Vai acontecer a mesma coisa quando nós partirmos e formos para a eternidade. Você não vai ter memória da Terra. Tá? A tua memória é outra. Quando nós partimos e entramos na eternidade, a tua memória regressa, ela acaba. Quando você estava em Deus, Deus olhou para a terra, viu uma necessidade e te plantou em uma família. Você não escolheu teu pai, você não escolheu tua mãe, teu pai e tua mãe não escolheu você. Tudo foi um plano de Deus. Se é um plano de Deus, eu tenho que ir até ele e perguntar: meu general, meu comandante, o senhor me mandou para cá. Eu não tenho memória de quando eu saí do senhor e vim para cá. E agora eu quero desenvolver esse relacionamento. Fale ao meu coração. Eu não quero meus objetivos, eu não quero os meus sonhos, eu quero os teus. Eu quero o seu propósito. Amém. E agora, grave bem o que eu vou falar para você. Todo lugar que Deus te colocou é para que você transforme esse lugar. Amém. Transforma. Deus te colocou dentro de uma família porque você tem a capacidade de transformar essa família. Você tem a capacidade de transformar um ambiente. Nós fomos enviados para cá para fazer deste mundo uma extensão do reino da onde você veio, que se chama Reino de Deus. Amém. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Nos nossos próximos programas, né? Hoje nós vamos terminar por aqui, sempre relembrando: não foque em você, foque no Criador. Não olhe para os teus desejos, olhe para os desejos, como está o teu relacionamento com Deus. Não vá para Deus com rezas prontas, com orações prontas. Vá com um diálogo, Amém. né, espontâneo,
para falar o que tem dentro do teu coração, para desenvolver a sua audição à voz do Espírito Santo, né? Quando você vive dessa maneira, você vai viver uma vida mais plena, uma vida cheia da graça de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, por hoje é isso. Quero agradecer a todos vocês que estão aí conectados conosco ao vivo ou em outro momento. Que Deus abençoe cada um de vocês, e a gente não pode encerrar esse momento sem te dar a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Tudo começa por aí. Para gerar esse relacionamento. Jesus não é uma religião, né? Jesus, a proposta que Jesus trouxe para a Terra foi a proposta de um novo estilo de vida, o estilo de vida do reino dos céus, uma vez que nós somos seres espirituais habitando nesse corpo, e nós precisamos convidá-lo. Ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, convide Jesus para entrar. Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu sei que muitas vezes nós estamos assim dentro de nós falando isso, mas o mundo espiritual não conhece nossas intenções. Ele se move e conhece nossas palavras, nossos posicionamentos. Deus sabe. Ele é o único que conhece nossos pensamentos e sentimentos, mas o restante do mundo espiritual não. Então eu preciso verbalizar, declarar com a boca, amém, confessar com os lábios e crer com o coração. Amém? Então eu quero, nesse momento, convidar você a fazer essa oração, convidando Jesus para entrar na sua vida. Por isso, repita junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, neste momento, eu te convido a entrar. Eu convido o Senhor para entrar na minha vida e em meu coração. Seja o meu Senhor, meu Salvador. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a viver o propósito que o meu Pai tem para mim. Ajuda-me a descobri-lo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nesse momento você fez essa oração, talvez recebendo Jesus, ou talvez se reconciliando. Você já descobriu o seu propósito, talvez deixou um pouquinho de lado. Está na hora de voltar para a essência da sua existência. Às vezes a pessoa pensa assim: é tarde demais, será que dá tempo? É tarde, dá tempo. Se você está aqui conosco, é porque ainda dá tempo de você descobrir o teu propósito. Ou voltar para ele. Né? Então, nós queremos te ajudar nessa caminhada. Entre em contato conosco, venha participar de um dos nossos cultos. Entre nessa jornada, nessa jornada que traz adrenalina, não focar, porque traz adrenalina, né? Muita adrenalina. Vou entrar num relacionamento com Deus, vou aprender a ouvir a voz dele, não vou focar em mim, nos meus objetivos, vou descobrir o que Deus tem para mim. É que nem uma caixinha de Kinder Ovo, né? Você vai abrir, você não sabe o que você vai encontrar. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Mas é algo que vai te surpreender. Vai. Nós temos vivenciado isso. Nós somos a prova viva, e muitas outras pessoas que têm descoberto seu propósito são testemunhas vivas de que vale a pena viver a vontade de Deus. Amém? Quero agradecer a todos vocês que têm permanecido aí conosco. Muito obrigado, queridos. Amo estar com vocês. Muito bom tomar esse café juntos. Agradecer a todos vocês que são dizimistas, são ofertantes. Gratidão. São parceiros de Deus. Glória a Deus pela tua vida. São pessoas que têm, nos ajudado aí no desafio da parcela do nosso prédio próprio. Que Deus multiplique infinitamente mais na sua vida. Em nome de Jesus. E vamos continuar, na nossa fidelidade. Vamos continuar porque igrejas têm sido abertas, famílias têm sido abençoadas, salvas. Amém? E se você ainda não é um parceiro na obra de Deus, você pode ser. Faça uma semente, seja um parceiro, um cooperador da obra de Deus. Vai ficar aí no corpo dessa transmissão aí, a nossa chave Pix. Faça uma semente segundo o que Deus falar ao seu coração. Nos ajude a levar o evangelho do reino de Deus às pessoas. Amém. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até a nossa próxima conexão essa semana de quebra de maldições em todas as igrejas. Então venha participar conosco, vamos resistir ao mal, porque Deus tem bênçãos para nós. Amém? Beijão, fiquem com Deus, queridos. Amém.